Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser sobre os movimentos que a Terra realiza, ou seja, o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em volta de si mesma, e ele dura em torno de 23 horas e alguns minutos, só que é arredondado para 24 horas, ou seja, um dia, né? E o movimento de translação é bem mais duradouro que o movimento de rotação, pois ele dura em média 365 dias e 6 horas, que também a gente arredonda para 365 dias. Então, esses dois movimentos eles são muito importantes para a nossa existência aqui na Terra. Por quê? O movimento de rotação ele vai determinar dias e noites, e o movimento de translação ele vai determinar as estações do ano. Melhor do que eu ficar falando, né? Eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, o movimento de rotação é esse movimento que a Terra realiza em volta do seu próprio eixo. Isso que vai determinar o nosso dia e a nossa noite. Ou seja, com esse movimento, né, a luz do Sol ela não vai estar sendo recebida em toda parte do nosso planeta, né? Em toda parte da Terra. Uma hora ela vai estar sendo iluminada pelo Sol, e ao realizar esse movimento, né, ou seja, o nosso dia se passando, quando ele chegar nessa outra parte, o Sol ele não vai conseguir mais atingir, ou seja, ele não vai receber a luz do Sol. Esse movimento, ele acontece no sentido anti-horário, ou seja, de leste para oeste, né? E esse movimento ele dura em média 24 horas, que é o nosso dia, né? Um dia. E qual é a importância, né, desse movimento de rotação para a nossa vida, né, aqui na Terra? Ela vai ser o quê? Importante para regular a temperatura, né? Já pensou se a gente sempre ficasse desse lado, né? Sempre fosse o quê? Dia. Ia ter sempre o quê? Uma temperatura muito elevada. A gente está sempre recebendo calor. E a Terra não resfriaria, né? E se também ela permanecesse somente desse lado, seria muito frio. Então, é importante para a regulação da temperatura. E o nosso ritmo cardiano também, né? E o que é isso, esse ritmo cardiano, né? São as nossas atividades realizadas, né, à luz solar. Ou seja, durante o dia a gente recebe luz e energia para realizar as atividades, ir para a escola, né, ir para o trabalho, fazer qualquer outra coisa. Não sei se vocês já perceberam, né, que quando chega a noite, a gente por não receber mais essa energia, a gente já está o quê? Cansado. Por isso que esse é o momento da gente o quê? Descansar. Normalmente a gente dorme à noite e faz as atividades durante o dia. Só que hoje, né, a gente sabe que existem muitas pessoas que trabalham e que estudam à noite, mas isso vai o que afetar o relógio biológico, que é o que a gente desenvolve, né, o nosso relógio a partir das atividades que a gente realiza durante o dia e as atividades que a gente realiza durante a noite. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o movimento de translação, né? O que é esse movimento de translação? É o movimento que a Terra faz em torno do Sol, ou seja, ela vai estar orbitando em torno do Sol. Como assim, professora? Mesmo girando em volta do seu próprio eixo, ela vai estar orbitando em torno do Sol? Sim, só que é o que? Bem mais duradouro, né? Enquanto esse movimento ele dura apenas um dia, esse movimento de translação ele vai durar 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano, né? E o que é que esse movimento ele vai determinar? As estações do ano, né? Quando a Terra estiver de um lado que ela receber maior incidência solar, será o nosso verão, que ele vai durar em média 2 e 3 meses, né? E quando ela receber menos incidência solar, será o nosso inverno. E assim sucessivamente com as outras estações, que são regular a temperatura, nem é muito quente, né? Nem é muito frio. Esse movimento de translação, né? Ele tem um período de 365 dias e 6 horas, né? E o que acontece com essas 6 horas, né? A cada 4 anos, a gente inclui um dia no mês de fevereiro. Por quê? Porque 4 vezes 6 dá 24. No caso, 24 horas, um dia. Então, o escolhido foi o mês de fevereiro. Então, esse é o que acontece com o ano bissexto, né? Que a gente fala. Que quem completando dia 29 de fevereiro, só completando a cada 4 anos, né? Porque acontece isso. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido o conteúdo.